Olá, eu sou o Leonardo Cássio E eu sou a Thaís Polimene. e hoje nós vamos falar sobre placemaking. Antes de falarmos do tema de hoje, nós vamos fazer primeiro nossos agradecimentos. O primeiro agradecimento de hoje vai para a Vivian, design gráfica da Culter, que trabalha com facilitação gráfica e já fez cursos aqui. E ela fez uma canequinha com a facilitação gráfica que ela fez no nosso evento de lançamento do blog. Amamos! Tomamos cafés todos os Nossas dias. carinhas, nossa história aqui numa caneca, que coisa maravilhosa. Fora isso, os milhões de mensagens recebidos pelo Facebook, e-mail de gratificação, sugestões de tema e tal. Por favor, continuem mandando Comentando. coisas, vendo nossos vídeos, lendo nossas matérias e nos gostando muito. O que é placemaking? Placemaking, traduzindo, é a criação de lugares, fazer lugares. Qual que é a diferença entre lugar e espaço? Isso é muito interessante. É muito lindo. Lugar é um espaço ocupado. Isso. Por isso que a gente criou a série Lugar Cult na Cult Cultura. Acesse lá a Cult Cultura, você vai ver a série Lugar Cult, que tem vários lugares super interessantes que a gente indica para vocês, que é uma forma de placemaking. Então, a ideia é criar na cidade lugares onde as pessoas possam interagir, conhecer novas pessoas e interagir com os amigos que eles já conhecem, com os familiares e tal. A ideia é transformar os espaços da cidade não em espaços de passagem, que a gente chama, espaços que você simplesmente ocupa para poder chegar ao trabalho, transitar, enfim, mas não tem uma convivência social, né, que é uma coisa que está se perdendo principalmente nas grandes metrópoles. E a ideia do placemaking é justamente romper com isso, é devolver à cidade ao contexto de sociabilização mesmo. Para isso, a cultura e a arte são fundamentais. E por que é importante ter um placemaking na cidade? Para aumentar a segurança. Vou dar um exemplo que eu passei, Bad trip. que é um lugar de passagem por onde a gente tem que passar para ir para o trabalho, voltar, que é aqui no centro de São Paulo. Não é um placemaking, então eu tive que passar por lá, estava deserto, fui assaltada. Então a cultura de não ter o placemaking nas cidades faz com que aumente a violência, aumente a insegurança, ou seja, eu não vou mais passar por lá à noite, sabe? Então isso vai diminuir o número de pessoas passando lá, consequentemente aumentar a violência e aumentar a insegurança das pessoas. Então o placemaking ajuda as pessoas ocuparem a cidade e se sentirem mais parte da cidade em que elas vivem. Exatamente. Existem alguns fatores, né, que são necessários para a gente ter esses espaços criados no placemaking. Bom, transporte público, acesso é fundamental, metrô, ônibus, trem, bicicleta, qualquer tipo de transporte público. A ideia, na verdade, é tirar o carro, diminuir a participação do carro na cidade. A ideia é Carro fazer particular. cidade para as pessoas e não para carros. Exatamente, para poder melhorar justamente a convivência entre as pessoas. São Paulo é uma cidade totalmente enclausurada. Você sai de casa, entra no carro, pega o carro, vai para o shopping, sai do shopping, entra no carro, vai para o restaurante só. A gente não tem, ou tem poucos, na verdade, espaços de convivência mesmo para a gente poder transitar. Então, transporte público em abundância, com espaços adaptados para pessoas com necessidades especiais. Acessibilidade é um segundo ponto importante. Segurança, infraestrutura básica, banheiros públicos, bebedouros públicos, banco. A gente precisa de infraestrutura, pontos de ônibus cobertos, porque tem muita gente que vai pegar o ônibus, se não tiver com guarda-chuva se lascou. Em alguns lugares aqui na região central você encontra, mas vai na perifa que só tem aquele postinho, se é que tem, né? E aí a ocupação com atividades, esporte, lazer, cultura, Entretenimento. arte, entretenimento. Tem que botar o pessoal para tocar mesmo instrumento na rua, tem que colocar o pessoal para poder fazer artes cênicas na rua, você tem que ocupar. A Praça da Sé tem muitas obras artísticas lá, esculturas, pessoas famosas, mas ninguém sabe porque a Praça da Sé é um espaço de passagem, é um espaço que tem muita gente de rua, então ele não é transitável para isso, eles são espaços de passagem. Então todos esses itens são fundamentais para a gente conseguir implantar esses espaços de convivência.
Como criar uma ação de placemaking? Tem que ter uma conversa com as pessoas que utilizam o local, que passam pelo local, que convivem naquele local. Porque muita gente talvez tenha um interesse de fazer alguma ação de placemaking em algum local, mas não é daquilo que as pessoas precisam. Então vai e faz uma atividade esportiva. Na verdade, as pessoas têm mais interesse por música, ou faz uma atividade musical. As pessoas de lá têm mais interesse por skate, seria mais interessante fazer lá uma pista de skate. É preciso mapear a potencialidade local para se articular ações que tenham interesse mesmo numa região Para as pessoas, específica, uma cidade. Lembrando sempre que placemaking tem um foco nas pessoas. Exatamente, tá? Quando a gente está falando aqui sobre placemaking, o placemaking não surgiu do nada, não surgiu de qualquer espaço, né? De qualquer lugar. Ele surgiu nos Estados Unidos na década de 80 e hoje em dia existe uma instituição chamada Project for Public Spaces, uma referência mundial em placemaking. É um conceito mundial que é aplicado em várias partes do mundo e a gente tem que trazer isso para o Brasil para que as cidades sejam mais habitáveis, né? Para que as pessoas gostem de circular pelas cidades, que não fiquem só nos shopping centers, principalmente nas metrópoles. Dentro de carro, shopping center, dentro de condomínio. Vamos mudar isso aí, vamos abrir a mente. Vamos pra rua. Bom, alguns exemplos então de ações de placemaking que a gente tem. Recentemente aqui em São Paulo, o Beco do Batman, lá na Vila Madalena, reduto famoso de grafite e tal, onde tem uma cena artística, foi fechado para carros e virou um espaço só de passagem de pedestres. Foram colocados postes de luz e tal para melhorar ali a ambientação. E a ideia é justamente mesmo que as pessoas tomem aquele espaço ali para trocar ideia, bater foto e brincar, criança, família e tal, no lugar do carro. Então já é uma ação muito bacana. O Parque Augusta, que está ainda em processo, deu toda essa polêmica com a compra das construtoras e aí estão tentando transformar em parques. Tem algumas ações em zonas periféricas de São Paulo, que é uma cidade muito grande, pontuais, né? Coisas de leitura, apropriação de algumas praças, coisas vinculadas aos céus, né, que são equipamentos da prefeitura, que também são ações de placemaking, são lugares que precisam muito. Tem também, assim, a Zózima, que é um grupo de teatro que a gente já falou na Agenda Cult, que é maravilhoso e eles fazem uma ação de placemaking dentro do ônibus e no Terminal Parque Dom Pedro II. Eles inserem lá as atividades teatrais e criam uma ação de placemaking criativo. Fora isso, nós temos alguns exemplos internacionais também que são legais da gente abordar. Tem a cidade de Cartagena, lá na Colômbia, que passou por um processo de transformação como outras cidades colombianas, que começou a ocupar espaços públicos para poder fazer atividades artísticas. Hoje tem o maior festival de música clássica da América Latina e mais uma série de coisas em ambiente público, durante dias de semana, aos finais de semana e tal, que é um grande case aqui dos nossos vizinhos. Sim, um exemplo de placemaking que é muito conhecido, mas poucas pessoas sabem que é um exemplo de placemaking, é a cidade de Amsterdã, que criou aquela campanha I Am Amsterdam. Ninguém sabe como que chegaram a essa campanha. Foi o seguinte, a prefeitura de Amsterdã chegou para uma agência e falou para ela mapear quais eram os pontos fortes e fracos da cidade para que aumentasse o turismo, para que aumentasse o número de pessoas para visitas culturais. Um dos pontos negativos que eles encontraram foi a questão das drogas. Outro ponto foi a questão da prostituição. O que eles fizeram disso? Marketing. Então, Amsterdã é conhecida como a cidade que as pessoas podem comer o cookie lá de maconha nos coffee shops e a cidade onde tem o Red Light District, são as prostitutas, nas prostitutas, nas vitrines. E eles criaram, a partir de pontos negativos, pontos positivos da cidade. E a partir disso, aumentou o número de pessoas para visitar museus, para fazer cursos, que foi o meu caso, fui lá fazer curso de economia criativa. Pelo MINC, Ministério da Cultura, graças a Deus, legais. Está aí na atividade. Tem todas as contrapartidas, tá tudo lá, só pesquisar, tá? Tudo certinho. E é uma ação bacana aí de placemaking. Na hora que você falou assim, droga, prostituição, e você pode ir lá comer um cookie, eu falei, nossa, mano! Um último case internacional bacana, que nós já demos uma matéria sobre o distrito de Wynwood, lá na Miami. Miami não é só compras. Não é só compras, aliás, tem muita coisa bacana lá. E era uma zona degradada,
de Miami, eles começaram a recuperá-la através da criação de galerias de arte, da criação de grandes espaços de grafite ao ar livre, né? Inclusive os Gêmeos, né? Fizeram Gêmeos, Cobra, Nunca, vários artistas brasileiros. E é uma área muito grande e ela é totalmente trafegável. Existe lá muitos food parks, tem uma ação interessante e existe um dia da semana, as galerias abrem para trânsito livre e integra junto com o espaço urbano. Então vira um gigantesco bairro de arte e cultura lá, com tudo aberto, tá? Esperamos que vocês tenham adorado o vídeo, pesquisem mais um pouquinho e apoiem ações de placemaking na sua cidade, porque é importante para aumentar a segurança, para aumentar a boa convivência entre todos os seus amigos, entre todo mundo que mora aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com todo mundo.